para ir para Tarsis. Ele pagou uma passagem, entra para dentro do navio, glória, para fugir da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um tão grande e forte vento, que o ponto que o navio que Jonas estava a ponto de se quebrar. Talvez essa tempestade que a gente enfrenta é porque nós estamos fugindo de um chamado, fugindo de uma incumbência que Deus entregou para mim e para você. Nós vemos que a tempestade está assolando o navio por causa de Jonas, que está fugindo. A pergunta essa noite é: você é um acalmador de tempestade ou é um causador de tempestade? Dentro da narrativa bíblica, dois homens que dormiram em uma tempestade. O primeiro homem foi Jesus. Ele dorme na popa do barco, mas ele disse: passamos para o outro lado. E o segundo foi Jonas. A diferença é que um está na obediência, Jesus está na obediência do Pai, e Jonas está na desobediência, glória. É por isso que o vento veio, a tempestade veio e o navio estava a ponto de se quebrar, só por conta de uma desobediência desse profeta. Aleluia, Deus! Aleluia! Glória! Glória a Deus! E quando nós começamos a desobedecer a palavra do Senhor, algumas tempestades elas vão vir em direção ao nosso barco. Algumas tempestades vai nos assolar. Enquanto tem um fugindo do seu chamado, Atos 27 diz que tem um que ele está na obediência de Deus, que está indo para pregar em Roma. Esse homem se chama Paulo. Enquanto tem um fugindo, tem um tomando posse da chamada, ficando de pé, dizendo: ninguém vai morrer nessa embarcação, nós vamos chegar vivo em terra. Quem acredita que a obediência ela vai te garantir chegar vivo, glória, do outro lado. Vai decorme, né? Eu sinto a graça de Deus neste lugar. Então os marinheiros clamavam cada um seu Deus, lançando ao mar as cargas que estava no navio. Aqui era um navio cargueiro, glória, para que viesse o barco ficar mais maneiro. Mas quanto mais eles tiravam as cargas, mais a tempestade assolava o navio que ele se encontrava. E Jonas, quando ele paga a passagem, ele desce ao porão do navio e está dormindo um profundo sono. E é um perigo quando a gente está dormindo, fugindo do chamado que o Senhor entregou nas nossas mãos. Tem vidas morrendo, vida descendo na sepultura, e nós estamos dormindo. Mas Deus me trouxe aqui que já é hora de nós despertar desse sono. Já é tempo de nós se levantar. Paulo ele diz: desperta, tu que dormes, que Cristo te esclarecerá entre os mortos. Já é tempo de nós despertar desse sono. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória, glória, aleluia, Jesus. A Bíblia diz que quando ele desce, ele dormia um profundo sono. O sono, quando ele chega na vida de um profeta, primeiro ele adormece. Aqui o texto diz que ele estava num sono tão profundo que tinha que ter alguém para ir lá despertar ele. E eu venho te despertar esta noite, porque primeiro o inimigo coloca o sono, e de fé nós estamos, glória, dormindo esse sono. Quando eu falo de sono, eu me lembro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, quando Eutico sai do meio dos irmãos e vai para uma janela, e ele adormece. É Deus dizendo para nós que somos profetas dessa geração, a níveis espirituais que nós não podemos cochilar. Primeiro
vila e depois ele cai morto do terceiro andar. O sono ele gera queda e a queda gera morte. E eu venho te dizer esta noite que já é tempo de nós despertar desse sono. É tempo de ler mais a Bíblia, é tempo de buscar mais, porque Deus conta com você para essa obra missionária. Quem acredita nessa palavra essa noite, glorifica o Deus de Israel. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que o mestre do navio chegou e disse-lhe: o que tens, dormioco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez ele se lembre de nós, para que não perecemos. Nós vemos um homem que era profeta, estava sendo repreendido agora pelos pagãos. Um homem que tinha chamada, era profeta, estava sendo repreendido pelos pagãos, porque estava fugindo da presença do Deus de Israel. Aleluia! Aleluia! E ele disse: clama ao teu Deus, talvez ele lembre de nós e não venha acontecer nada com nós. E a Bíblia diz que os marinheiros, ele já era acostumado a enfrentar tempestade, oh glória. Aqui não é marinheiro de primeira viagem, mas aquela tempestade era tão grande, oh glória, que eles tiveram medo de perder a sua vida. O peso que estava naquele barco, naquele navio, não era as cargas, era a desobediência do profeta Jonas. A desobediência leva muitas das vezes o nosso barco ficar pesado. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E eles vão lançar sorte. Esse lançar sorte aqui muitas das vezes era jogar uma moeda para cima ou jogar um palito aonde aquela moeda caísse, ou onde o palito caísse e apontasse para a pessoa, eles faziam algumas perguntas. E quando lançaram sorte, a sorte cai sobre a vida do profeta Jonas, e eles vão fazer algumas perguntas. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? De que povo és tu? O maior erro dos marinheiros foi ter feito essa pergunta só agora na tempestade. É Deus nos ensinando que essas perguntas eles tinham que ter feito antes de Jonas ter entrado dentro do navio. Deus está dizendo: cuidado com pessoas que estão entrando dentro da tua vida para causar tempestade. Eu sinto a graça de Deus aqui a esta noite. Deus era tão Bíblia, era tão verbo encarnado, que Lázaro era amigo dele e ele não tornou discípulo. Ele sabia diferenciar as suas amizades. Se você me acompanha aqui esta noite, dentro de um raciocínio bíblico, João foi com Jesus até o final. É por isso que ele é o discípulo do amor. Ele sentiu que os outros não sentiram, porque ele foi com Jesus até o final. Se você me acompanhar até o final, você vai sentir algo diferente aqui esta noite. Quem acredita que a palavra de Deus ela está ganhando espaço nesse recinto? É tempo de nós selecionar quem anda do nosso lado, glória. Quem acompanha nós, o nosso ministério. É tempo de nós selecionar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Eles colocaram Jonas. A tempestade veio porque Jonas estava fugindo de um chamado que lhe foi entregue nas suas mãos. E por causa desse chamado, os marinheiros também estão passando por essa tempestade. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Enquanto Jonas está colocando em risco a vida dos marinheiros, tem um em Atos 27, Paulo, que está dizendo, está se levantando sem ninguém mandar ele se levantar, só por causa da obediência. Paulo se põe de pé. Já havia muitos dias
aqui, ó glória, que eles estavam enfrentando a tempestade. E Paulo estava dizendo: ninguém aqui vai morrer, porque o Deus a quem eu sirvo esteve comigo, o anjo do Senhor, e diz que nós vamos chegar vivo em terra. Quem acredita que a obediência vai fazer o anjo do Senhor vir até você e dizer que você vai chegar vivo em terra? Quem anda na obediência de Deus, até anjo de Deus vem para falar com ele que ele vai chegar vivo em terra. Aleluia, Deus! E quando Jonas está transmitindo medo, Paulo está trazendo a responsabilidade para as suas costas e está dizendo: ninguém vai morrer, porque o Deus que eu sirvo, o Deus agora que me entregou esse chamado, nós vamos chegar vivo em terra e nenhuma vida vai se perder. Aleluia, Deus! E a Bíblia Sagrada diz que cada marinheiro clamaram ao seu Deus. Cada um buscou o seu Deus, mas nenhum do seu Deus conseguiu acalmar aquela tempestade, clamar a fúria daquele mar. Mas quando Jonas diz: se vocês me pegaram e me lançaram no mar, a fúria do mar vai cessar. Sabe o que eu aprendo dentro da narrativa bíblica? Era Deus dizendo: Jonas, quando tu se lançar na minha vontade, eu vou acalmar essa tempestade, eu vou cessar a fúria e vai haver bonança dentro da glória desse barco. É só nós se lançar na vontade do Deus de Israel. E quando eles pegam Jonas e jogam ao mar, a Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe para que engolisse o profeta Jonas. Deus já tinha preparado o peixe. Nós vemos aqui que o peixe, um animal, ele está mais sensível à voz de Deus do que o profeta. Deus fala com o peixe e o peixe obedece. E a Bíblia diz que o peixe engole o profeta Jonas. E ele esteve 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Levanta a tua mão que eu quero profetizar essa noite. É tão bíblica isso daqui, ó glória, que o texto diz que ele passou 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. No texto original diz no ventre do peixe. Deus está dizendo: toda a vida que você quiser fugir do seu chamado, eu já tenho preparado um peixe para, glória, te tragar, para você voltar a lançar na minha vontade. Ventre fala de formação. É tão verdade isso daqui que Jeremias, Jesus diz: Jeremias, antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, as nações eu já te dei para o profeta. Toda vida que você querer fugir do seu chamado, seja você pregador, missionário, Deus vai te colocar no ventre da crise para você voltar ao propósito. Quem acredita esta noite que Deus sabe tratar, glória, com seus profetas? Jonas, ele leva para o ventre do peixe. Jeremias, ele leva a casa do oleiro. Os 3 jovens, ele leva para a fornalha. Ezequiel, ele leva para o vale. Elias, ele leva para o querite. Deus tem um campo de treinamento para tratar com seus profetas. Deixa a mão de Deus te guiar esta noite para essa grande obra missionária lá em Minerva-Sébia. Eu sinto a graça de Deus neste lugar. Você vai sair daqui diferente, com desejo de evangelizar, com desejo de ganhar vidas para o reino de Deus. Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia! Ventre é lugar de formação. Ventre é lugar de mudar o caráter. E nós vemos, e o texto vai nos dizer, que era para Jonas pregar em Nínive, mas pela sua desobediência
desobediência, Tarse também entra na rota de Jeová. Como assim, pregador? Imagine aquele povo que ia para Tarsis, cada um clamando ao seu Deus e ninguém conseguiu parar a tempestade. E quando Jonas lança no mar, o mar cessa a sua fúria. Tarsis entra também na rota. Imagina aquele povo chegando em Tarsis dizendo que tinha um profeta que estava fugindo do chamado. Ele lançou-se na vontade de Deus e a fúria do mar aquietou. Era Deus dizendo, era só Nínive. Mas pela tua desobediência, Jonas, mesmo tu querendo não pregar, tu continua pregando. Como assim, pregador? Ele vai dizer, eu sou hebreu. Ele vai dizer a sua identidade, que estava fugindo do Deus de Israel. Mesmo sem querer pregar, ele está dizendo a sua identidade. Deus está dizendo, é hora, Jonas, de tu se identificar. Porque profeta que é profeta, ele não se esconde por muito tempo, porque Deus revela ele. Mesmo ele querendo se afastar, Deus usa o ímpio para ele voltar para a vontade de Deus essa noite. Lá e depois me revastébia. Deus conta com você para essa grande obra. Imagine o evangelho sendo propagado em Tarsis. Nós vemos que Deus, ele sabe aonde lançar a semente. Ele vai levar Filipe, tira Filipe do meio das multidões. O culto é missionário. E tira Filipe do meio das multidões e leva para o deserto para pregar para uma vida, para um eunuco. Meu Deus. Imagine a importância de uma vida. Deus está levando esse missionário, esse evangelista. Filipe era diácono, mas ele vivia uma vida de evangelista. Somente Paulo vai reconhecer a chamada dele em Atos 21. Quando chega na casa dele, diz Filipe, o evangelista. E ele exercia essa função. Ele prega para o eunuco. E quando o eunuco recebe aquela palavra, ele vai evangelizar no seu lugar. Ele vai evangelizar lá em Cadastre, lá em Etiópia. Ele vai levar o evangelho. E Deus está levando Jonas para pregar para Nínive. E Tarsis também vai entrar na rota da propagação do evangelho. Mas quando eu chego no capítulo de número 2, isso me chamou a atenção, que Jonas, ele orou ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. No porão do navio ele não clamou. Dentro do navio ele não vai clamar, mas ele deixou para clamar dentro do ventre do peixe. Sabe o que Jesus está dizendo? Vai deixar para orar agora ou vai esperar o ventre da crise chegar? Esse profeta aqui, ele está vivendo crise porque ele não orou, ele não buscou, ele não pediu a direção de Deus. É por isso que ele pagou a passagem. Ele saiu da dependência de Deus e foi por sua própria vontade. Se você for na obediência de Deus, oh glória, Deus vai prover na tua vida. Você não é preciso pagar nada. Mas se você sair da rota, meu Deus, aí é contigo. Glória a Deus. Quando ele paga a passagem, ele sai da dependência de Deus. Aleluia. Capítulo de número 1. Você não vê Jonas orando. E é um perigo quando o profeta ele para de orar. Toda vida que Deus diz que tem uma viagem para você, o primeiro a colocar um barco é o diabo, que ele sabe que a chamada é grande, aquilo que Deus confiou nas suas mãos. E esse profeta aqui, ele está vivendo uma crise no seu ministério. Ele vai deixar para clamar no ventre da crise. O peixe, glória, ele traga Jonas. E esse peixe, quando ele engole o profeta, esse peixe aqui era um peixe diferente. Era um peixe que, em vez em quando, ele subia na superfície da água para pegar oxigênio, e depois ele voltava para o fundo
dentro do mar. Nós vemos que quando Jonas desobedece, ele era só descendo. Ele desceu porando o navio. Ele desceu para as profundezas do mar. Versículo de número 6 do capítulo 2. O texto diz assim: e desci até os fundamentos dos montes, e a terra me encerrou para sempre, e os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, e o Senhor é o meu Deus. Nós vemos que Jonas, ele desce até as profundezas do mar. Aleluia, Deus. A vida desse profeta foi só descendo por causa de uma desobediência. Eita, Deus. Glória a Deus. E quando nós desobedecemos, esse Deus é só descendo. E a Bíblia diz que ele vai orar do ventre do peixe, e ele vai dizer: na minha angústia clamei o Senhor, e ele me respondeu. Glória a Deus. Do ventre do inferno, glória, tu ouviste a minha Aleluia, voz. Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Do ventre do peixe, Deus está Aleluia, ouvindo Jesus. a Glória a voz desse Deus. profeta. Ele desobedeceu. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Ele está agora no ventre do peixe, e Deus vai ouvir a sua voz. Ô, glória. A sua voz vai entrar no lugar santo. Jesus. Você vê que Jonas, quando ele orou, Deus vai ouvir. Se Deus ouviu a oração de Jonas, que estava no ventre do peixe, imagine a minha, a tua oração esta noite. Imagina o meu, o teu clamor esta noite, chegando nas narinas de Deus, e ele enviando resposta. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jonas, ele vai chamar de inferno aquilo que Deus está usando para dar livramento. Deus está dizendo: não chame aquilo de inferno que eu estou usando para te dar o livramento essa noite. Quem acredita que é noite de livramento, por causa de clamor, por causa da tua adoração, Deus está dando livramento, vidas no mundo espiritual esta noite. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ô, glória. Tem pessoas que ele nunca pegou no microfone. Tem pessoas que é anônimas, mas dentro de casa ele faz as cadeias tremer. Eita, Jesus. Glória a Deus. É Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Jonas, ele clamou ao Senhor, e o Senhor respondeu. Jeremias, ele estava preso no pátio da guarda, e Jesus, ele vai falar com Jeremias: Jeremias, clamas a mim e respondeste-ei, e mostraste-ei coisas ocultas que tu não sabes. É Deus dizendo: Jeremias, tu está aí, tu está preso, mas tu vai clamar ou vai ficar parado neste lugar? É noite de clamor, é noite de buscar o Deus de Israel. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que Pedro está preso, e a igreja, ela está reunida na casa de Marcos. Ela está em oração pela vida do pastor. Elas estão reunidas e elas vão fazer as cadeias tremer. E o anjo do Senhor, ele vai descer dentro da prisão. Aleluia, Deus. A pergunta é: elas não estão orando reunidas na casa, e por que é que Deus vai mandar o anjo dentro da prisão? Aleluia, Deus. Sabe por quê? Porque a oração, ela vai buscar o anjo. Quem acredita que a oração essa noite está indo buscar o anjo? Talvez aquilo que tu tanto pede ao Senhor, e o anjo vai descer dentro da prisão. Quem acredita que vai haver libertação nesse bairro? Quem acredita que Deus vai libertar vida neste lugar? Deus não falou com Jonas, que estava na desobediência. Ele vai falar com o peixe, e o peixe
peixe vai vomitar o profeta novamente. Glória a Deus. Quando Deus fala com o peixe começa a movimentar. Versículo 5 diz assim, do capítulo 2: e as águas me cercaram, até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Quando o peixe ele engole algas marinhas, ele tinha 2 sintomas: náuseas e enjoos a ponto de vomitar. E agora o peixe está vomitando Jonas novamente. Sabe o que é que Deus está dizendo? Mesmo desobedecendo, eu ainda dou a segunda oportunidade. Mesmo querendo fugir, ele ainda dá a segunda oportunidade para o profeta. É noite de oportunidade para a minha e a tua vida. O vaso quebrou, ele torna a fazer outro vaso. Segunda oportunidade. Saul desobedece, ele manda ir lá o rei Agag matar tudo, destruir tudo ao fio da espada. Fala de segunda oportunidade. Deus estava dizendo: Jonas, eu estou te dando a segunda oportunidade, mas prega a minha palavra em Nínive. Jonas era para ter ido pelo navio até Nínive. Pela sua desobediência, Deus preparou o peixe, engoliu Jonas e vai vomitar ele novamente em Jope. Era para ele ir na dependência de Deus sem pagar nada. Por causa da desobediência, agora ele tem que ir de Jope até Nínive a pé, pagando o preço por causa da desobediência. E a desobediência, ela acarreta alguns prejuízos na vida do profeta. Agora ele está indo a pé pela sua desobediência, mas ele está indo levar a palavra do Deus de Israel. Capítulo 3. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: eu não sei o que passava pela vida desse profeta, que de vez em quando era Deus dizendo: levanta-te, levanta. Esse levantar aqui, sabe qual é? É tomar a posição. Ele estava fugindo da sua identidade e Deus estava dizendo: levanta-te. A ordem de Deus para nós essa noite é: levanta-te, toma a posição. O filho pródigo, ele vai tomar a decisão dentro de si: levantar-me-ei, irei ter a casa de meu pai. Dizendo: pequei, irei ter de novo a casa do meu pai. Ele tomou a posição. E Deus está mandando Jonas tomar a posição. E quando Jonas se levanta a segunda vez, Jesus diz: vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Aleluia, Deus. Jesus está dizendo: é só ficar de pé que eu dou a mensagem. Ah, mas eu não sei pregar. Fica de pé que eu te dou a mensagem. Quem acredita que Deus vai te dar a mensagem esta noite? Quem acredita que você vai chegar para um drogado e Deus vai colocar a palavra na tua boca? Uma palavra de erudito, uma palavra de salvação, porque é a palavra que levanta, é a palavra que sara, é a palavra que restaura e é a palavra que vai levar eu e você para o céu. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Você sabe por que Jonas ele foi tão forçado a ir para Nínive?
porque ele pensava que Deus estava mandando ele para morrer naquele lugar. Nínive, eles lá matavam os profetas, colocavam as cabeças nas estacas. E Jonas, sabendo que Deus era misericordioso, ele sabia que mesmo ele sem vontade de pregasse naquele lugar, Deus se arrependeria e não destruiria a cidade. Deus estava dizendo: Jonas, não é com rancor no coração, Jonas, não é com maldade dentro do coração, porque eu não hei de compadecer dessa cidade que não sabe discernir a mão direita da esquerda. Aleluia, Deus. Deus, ele é misericordioso. E levantou-se e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. A cidade era muito grande, mas ele percorreu ela em 3 dias. Glória a Deus. E Jonas começou a caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias Nínive será destruída. Era ele dizendo: Deus está dando ainda a oportunidade para se arrepender. Deus está dando ainda tempo para colocar a vida em ordem, que não está vindo um severo juízo. Aleluia. E quando Jonas começa a pregar, aquele povo daquela cidade, eles proclamaram um jejum, se vestiram de roupa de pano de saco. A palavra também chegou aos ouvidos do rei, o qual ele se levantou do seu trono, tirou as suas vestes, se cobriu com pano de saco e se deitou sobre cinza. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eles proclamaram um jejum para que Deus não viesse destruir a cidade de Nínive. Uma cidade cheia de pecado, de adultério, de rapinas. Glória. E o texto diz que quando, no capítulo 4, Jonas, ele fica irado, porque ele queria que Deus destruísse a cidade. Imagine um pregador que ele está pregando, mesmo sem vontade, e ele atinge um grau grande de vidas para o reino de Deus. Aleluia. Logo eu entendo que o resultado da pregação não depende do pregador, e sim do Espírito Santo de Deus. É Ele que convence do pecado, do juiz e da justiça. Eu posso passar a noite gritando, mas se o Espírito Santo não convencer, não tem arrependimento. Não adianta eu pregar amostrando só o pecado e no final eu não amostrar o remédio para o doente. Era Deus dizendo: se arrepender, tem salvação, tem mudança de vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que Jonas, ele vai pedir para que o Senhor tire a vida dele, porque ele estava dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Aleluia, Jesus. Profeta também, eles passam por esse período de pedir para que Deus venha tirar a sua própria vida. A Bíblia diz que Elias, ele destruiu 450 profetas de Baal, com 400 profetas de Aserá. E agora ele está dentro de uma caverna pedindo a Deus a morte. Quanto nos dias de hoje tem entrado dentro de uma caverna com medo da perseguição, com medo da afronta, com medo dos alevantes. Mas sabe por quê? Elias não poderia ficar naquela caverna, porque ainda faltava um Eliseu para ele levantar. Deus está dizendo: você não pode ficar parado, porque ainda tem
um Eliseu para me levantar. Se você parar na caverna, você está abortando Eliseu. É tempo de nós levantar, porque Deus conta contigo, Jonas. Deus conta contigo, Elias, para levantar pessoas para a grande cidade, ou glória, para a grande obra missionária. Quem acredita que na força do vendaval Deus vai te levantar. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que Jonas, ele saiu da cidade e olhou e sentou em uma cabana, em uma sombra, e ficou olhando, esperando Deus destruir a cidade, esperando Deus destruir aquele povo. E Deus fez nascer uma boboreira, o qual fez uma sombra para o profeta. Mesmo em meio ao caos, Deus ainda está preparando uma sombra para ti. Em meio às provas, em meio a levante, ainda tem uma boboreira fazendo uma sombra em meio ao caos que você está vivendo. Aleluia, Deus. Um dia a boboreira vem e faz a sombra para o profeta. No outro dia vem o verme e come a boboreira.